Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. A escolha do próximo Papa é tratada como uma escolha política. As matérias na imprensa traçam o perfil dos cardeais e suas posições conservadoras ou progressistas como se fossem delegados de uma convenção política que articulam e maquinam para eleger o próximo governante. Na verdade, se esquecem de um detalhe. A Igreja Católica é uma instituição religiosa que existe há mais de 2000 anos e é guiada desde o primeiro Papa, o apóstolo amado de Jesus, São Pedro, para propagar a fé e os ensinamentos de Cristo. Os papas carregam as chaves da Igreja como guardiões dos valores permanentes, que são sagrados e servem como norte para mais de 1 bilhão de católicos em todo o mundo. Há mais de 2000 anos, os papas têm de lidar com os desafios de conservar os valores e os princípios que Jesus nos ensinou, além de promover mudanças graduais para manter a Igreja Católica viva e atuante no mundo moderno. E para conversar sobre os desafios da Igreja em preservar os valores cristãos e promover mudanças graduais, eu recebo o monge beneditino Dom Geraldo Gonzalez, que teve o privilégio de conviver com 3 papas, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Dom Geraldo, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Muito obrigado, Felipe. Dom Geraldo, nós estamos no meio do conclave que está começando, né? E para a escolha do novo Papa. E nós temos muito essa história de achar que isso é uma briga política para escolher se vai ser um Papa mais conservador ou um Papa mais progressista. Mas, no fundo, ele é o guardião dos valores cristãos. Isso é a coisa mais importante. No fundo, é como regar a semente da fé. Exato. Como está a fé no mundo de hoje, nesse mundo cada vez mais bruto, radical, e parece que as pessoas distantes desses valores permanentes que Jesus nos deixou como ensinamento? É interessante, nós temos observado isso, que por um lado, a situação é um pouco contraditória. Por um lado, nós vemos tantas pessoas afastadas de qualquer denominação religiosa, num mundo extremamente materialista, imanente apenas, imediatista, hedonista, às vezes egoísta e também egocêntrico. Mas aqui e ali nós vemos verdadeiras procuras de Deus em várias denominações religiosas, mas especialmente na Igreja Católica nós vemos um renascer em várias localidades, inclusive aqui mesmo em São Paulo. Então nós vemos uma nova geração, jovens, que estão participando, formando-se ativamente nas igrejas católicas, e ao mesmo tempo vemos um retorno de pessoas que estão afastadas há 20, 30, às vezes até 40 anos, que também estão retornando à fé. Então, como que estão procurando um sentido de vida e voltaram a redescobrir que na fé há um sentido para essa vida. E por isso que é tão difícil, né, Dom Geraldo, entender como é a sucessão na Igreja Católica, no momento que é uma instituição que preserva valores permanentes. Exato, né? permanentes. Então, todo esse modismo, esses valores de curtíssimo prazo, e no fundo nós estamos falando de valores permanentes. Exato. E é esse vazio, talvez, no sentido da vida, que ajude a buscar esse renascer da igreja, né? Exato. Eu vejo as igrejas hoje muito cheias de jovens. Cheias de jovens. É impressionante isso. Bom, há 20 anos vivendo na Europa, também boa parte da minha família é europeia, eu observo que os novos cristãos católicos são os filhos dos ateus. E muitas vezes eles acabam puxando os pais depois de um certo processo. É muito interessante. Então aqui e ali há um renascer. Ele é tímido, ele é pequeno, e me impressiona também um profetismo que teve nesse sentido Bento XVI, quando ele já na década de 70, no pós-68, toda a crise que veio no 68, ele já alertava que o futuro da Igreja Católica eram pequenas comunidades fortes na fé. E essas pequenas comunidades irradiam. Mas são comunidades, são pessoas muito próximas umas das outras, que se ajudam, que se acompanham, são solidárias, são abertas, acolhem. O tema da solidão também é uma coisa que acompanha muito essas pessoas na busca da igreja. Eu tenho para mim que uma das maiores pobrezas nos dias de hoje é a solidão. Uhum. Eu não tenho com quem falar. Uhum.
Às vezes as famílias estão esfaceladas, as relações são apenas online, são digitais, mas não há esse encontro físico, não há essa partilha, esse desejo de estar com o outro. Então, Geraldo, interessante isso que o senhor está trazendo, porque, no fundo, isso parece que a solidão aumentou com o esfacelamento das comunidades. Exato. Antigamente havia um espírito de comunidade. Exato. Nas pequenas cidades, um cuidava do outro, saber Exato. quem era o vizinho, frequentava a mesma igreja, os filhos estavam nas mesmas escolas, né? Esse senso de comunidade que se perdeu faz parte dessa doença da solidão? Sim, eu penso que a perda da família e da comunidade, as duas coisas, a perda da família e da comunidade aumenta esse sentido de solidão. Vou dar um exemplo bem concreto. Eu me recordo que em 91 eu passei um período mais longo na Áustria, no Mosteiro de Melk, famoso Mosteiro de Melk, no Danúbio. E nesse período de 40 dias, eu nunca tinha estado tanto tempo na Áustria, eu fiz muita amizade com um monge. E depois de um certo tempo ele me perguntou, mas o que você gosta da Áustria? Eu falei, nossa, mas a beleza, a paisagem, a cultura, a história, a arte, a música, irradia, né, de todos os lados. Mas o que você não gostou da Áustria? 91. Eu fui muito sincero, tem mais cachorro do que criança. Quando eu falei aquilo, ele ficou chocado. Ele falei, ai meu Deus, falei o que não devia. Aí eu pedi desculpas para ele, falei, puxa, acho que eu falei o que não devia, né? Ele falou, não, deixa eu te explicar, você tocou na chaga, você tocou na ferida. O que acontece? Em meu caso não é isolado. Meus pais são filhos únicos. Meus avós já faleceram. Meu pai já faleceu e a minha mãe está com câncer terminal. Eu não tenho tios, eu não tenho primos, eu não tenho irmãos. Então, essas famílias pequenas e esses núcleos que acabam depois se separando, divórcio, isso, que aquilo, está provocando esse esfacelamento. Então, quando se perde a família, se perde também o senso de comunidade, que é uma família mais alargada. É verdade. Agora, esse é um ponto importante que o senhor está trazendo aqui. A família é a essência do cristianismo, né? Exato. Toda a ideia que nós temos de família nasceu desses ensinamentos de Jesus, dos evangelhos, né? Falei, nós não temos nada de ver com a moral dos romanos e dos gregos antigos, absolutamente nada. Tudo isso é a nossa moral cristã, né? E como a família hoje, que perdeu essa maneira de aglutinar a sociedade, ela está sendo refeita por esses novos jovens conscientes de valores? São eles que estão ajudando a ressuscitar a imagem da família? Sim, é impressionante esse movimento. Eu vejo muito nos meus ex-alunos, particularmente, encontrarei vários deles, aliás, nessa semana que eu estou no Brasil, como esses jovens estão retornando com muita força e irradiando não apenas para amigos, colegas de escola, da faculdade, ou mesmo de trabalho, mas irradiando também nas suas próprias famílias. Então, muitos pais deles, estão repensando as suas vidas, estão refazendo, em certo sentido, as suas vidas. Eles descobriram que a família é a igreja doméstica. Quer dizer, cada vez que você celebra um matrimônio, nasce uma igreja doméstica. Essa igreja doméstica, no casal, o Cristo é o terceiro. E quem transforma a debilidade de uma família humana numa sagrada família é o Cristo. É Ele que faz a diferença. Então eles estão redescobrindo isso. E, claro, vem um sentido de esperança, vem um sentido de partilha, estão abertos à vida. Vários deles estão tendo vários filhos, 2 ou 3 pelo menos. Quer dizer, a vida muda de sentido. Daquele medo de colocar um filho no mundo porque está violento, porque tem a crise econômica, tem isso. Eu digo para eles, mas escuta, nós somos todos filhos de imigrantes, quanta coisa nossos avós passaram, e nós estamos aqui, e nem por isso eles perderam essa alegria de viver. Então eles estão retomando um sentido de esperança, que é algo que o mundo também perdeu. Precisa. E por isso esse ano jubilar, esse ano santo, é o ano da esperança. É verdade, é verdade. E o ano da esperança é algo que coroa até, né, o que foi o papado sem dúvida, de Francisco. Né? Ele queria dar esperança ao mundo. Isso para ele foi uma coisa muito, muito forte. Por isso que o sentido de orfandade que nós temos em Roma agora é muito forte. É um vazio. Pensemos num outro tema que ele era muito caro, o tema da paz. Né? Quais são as vozes que pregam a paz hoje em dia no cenário mundial?
Pelo contrário. Pelo contrário. Esse radicalismo, essa polarização, exato. É o conflito, é o confronto, né? Exato. Então nós perdemos uma voz que ainda dava um norte, que para católicos e não católicos, cristãos e não cristãos, inclusive aqueles que se confessam ateus, era um norte. Havia princípios ali que tocavam a todos. Essa voz desapareceu. E tinha uma beleza, né? Porque a paz começava por uma atitude de tolerância que ele tinha, né? Exato. O diálogo interreligioso. Fundamental ele teve nos dias de uma hoje. coisa... Exato. E isso se perdeu. Então, assim, eu acho que talvez esse é o grande ensinamento que nós vamos começar. Se quisermos um mundo com mais paz, temos de voltar a ser mais tolerantes. Mais respeitosos, com a diversidade de ideias, de pensamento. Pensar no outro, a alteridade. Eu não estou sozinho no mundo, tem outras pessoas também. Então aí vai ressurgindo esse sentido de comunidade também. Agora, Dom Geraldo, é interessante, cada Papa parece que é escolhido mesmo por essa inspiração do Espírito Santo para enfrentar um desafio momentâneo, né? Exato. O Papa Francisco, a meu ver, era o Papa peregrino, era o Papa levar a igreja de volta às ruas, né? Sair dos muros do Vaticano só. A igreja em saída. A igreja em saída, né? Exato. Muito a ideia dele, né? O Bento XVI tinha muito essa história da pureza da doutrina, no momento em que a igreja pediu-se flexibilização nos princípios e tinha ali um grande defensor da doutrina, muito claro. Preciso e claro. Preciso e claro, né? Exato. E João Paulo II, o grande Papa da liberdade, da queda do muro do comunismo, queda de muro... Levou esperança ao mundo inteiro, quer dizer, ele procurava a paz também, um pouco já São João 23 já levava isso também, a questão da paz, mas Paulo, ele rompeu fronteiras, São João Paulo II, foi uma coisa impressionante ali. Então, sim, cada Papa... Bom, precisando, o sucessor que será escolhido é o sucessor de Pedro. Nós temos que ter sempre em mente isso. Não é sucessor de Pedro ou de Paulo, é o sucessor de Pedro. Né? Então não é sucessor de João Paulo, não é sucessor de Bento, não é sucessor de Francisco. Pode ser uma pessoa completamente nova. Né? Agora, nós estamos num clima de oração, não há partidos políticos, não há candidatos, todos são candidatos em potenciais, não há plataformas. Há, sim... opções, essa pessoa opta por esse enfoque, por essa via, aquela opta pelo outro, mas o objetivo do conclave e dessas reuniões que já estão ocorrendo é sempre a busca de uma coisa, a unidade na diversidade, a unidade na pluralidade, porque há manifestações múltiplas dentro da igreja que se diz católica. Católica é uma palavra que vem do grego, katolikos, que significa universalidade. Então, nós temos todas as tendências estão ali no meio. Então, o que os cardeais reunidos estão fazendo? Eles estão tentando, através das suas partilhas, das suas falas, das suas escutas também, ver quais são os pontos, o foco principal que a igreja deve ter a partir de agora. Então vão definindo esse foco, escutando todas as pessoas, até as diferenças de opiniões. Todos eles vão procurar o candidato que mais se adequa a esse foco. E por isso é que é difícil dizer se será este ou será aquele, né? Uma coisa que cada vez sempre nos perguntam, mas não é claro isso. Agora, Dom Geraldo, é interessante que a maioria desses cardeais foi escolhido justamente pelo Papa Francisco. Sim. Né? E muitos não se conhecem. Não. Então vai ser um primeiro encontro de estranhos. Exato. E isso é uma novidade no conclave. É uma novidade. Né? São 135 os cardeais eleitores. 108 foram escolhidos pelo Papa Francisco. Quer dizer, é enorme. E esses 108, como foram escolhidos pelo Papa Francisco, nunca participaram em um conclave antes. Então, o conclave também é uma novidade para todos eles. Embora nessas reuniões do Colégio Cardinalício, até o início do conclave, na quarta-feira, os outros cardeais não eleitores também participam e se manifestam. E têm direito a voz, mas não a voto. E nem podem ser votados, mas não têm o direito a voto, então não participarão do conclave, mas eles também se manifestam. Então, eles efetivamente estão se conhecendo uns aos outros. E alguns são cardeais muito recentes, muito recentes. Dom Geraldo,
conta para nós um pouco esse ritual. Desde que o Papa morreu, esses cardeais começaram a chegar a Roma, exato. E começaram, evidentemente, a conversar. Deve ter algum tipo de... Sim, eles têm congregações. Se chama uma reunião que se chama congregações, onde eles vão se reunindo. Ali, eles estão já hospedados ali no Vaticano, na Casa Santa Marta, onde residia o Papa Francisco até então, e eles então diariamente estão reunidos, mas não apenas nessas reuniões de partilha, de escuta, de dúvidas, de esclarecimentos, mas também de oração, de partilhar a mesa, de encontros pessoais, de passear. Vi vários. Na terça-feira, a última vez que eu estava dentro ali do Vaticano, na terça-feira eu vi vários caminhando pelos jardins, conversando, trocando ideias, às vezes se conhecendo. Então, quando a gente entra dentro da cidade-estado do Vaticano, eles estão espalhados ali nas horas livres por todos os lados. E muitos deles conversando e partilhando. Além das várias missas, dos momentos de oração. Então, são vários momentos de encontro, eu diria. E já estão 133, já estão ali em Roma, que 2 não participarão, e estão mantendo durante 9 dias, esse novilúnio, essa novena pelo falecimento do Papa Francisco. Bom, e a partir de quarta-feira, né? Isso. Todos estão aí o conclave começa. O conclave inicia. Então aí eles estarão completamente isolados do mundo, sem contato com a mídia, mesmo com celulares, nada. Absolutamente, toda uma rede, inclusive de proteção para evitar interferências de que tentem fazer escutas ou coisas do gênero, quer dizer, todo um dispositivo de alta tecnologia justamente para manter essa privacidade dentro do conclave. Então, eles, durante o tempo que durar o conclave, eles estão isolados entre eles e fazem tudo entre eles, as refeições, as orações, as missas, tudo aquilo. E essas reuniões, todo mundo pensa que pode demorar muito ou pouco, isso não importa. O que importa é que este convívio, ao longo desse tempo da clausura, do conclave, Sim. fará com que haja um certo consenso em torno dos nomes. Exato. Assim que, vamos dizer, começa a tecer as conversas para os 2/3 dos votos que é necessário para escolher o Papa. Então, por exemplo, são previstas normalmente 4 eleições diárias. E nas primeiras eleições vão sugerir vários nomes, né? E depois esses nomes, pouco a pouco, vão se afunilando, vão se aproximando, as pessoas vão entendendo melhor, talvez essa pessoa seja mais de acordo com isso. Puxa vida, mas aquela pessoa também, por que eu não pensei nele antes? Vão surgindo, por isso está muito imponderável. Pode ser um desses nomes mais conhecidos, como pode ser um nome completamente desconhecido. A intensidade do convívio no conclave, ela é fundamental? Fundamental. Então, por exemplo, nas refeições, eles terão momentos de encontro, eles mudam de mesas, conversam entre eles, não há um clima de silêncio, pelo contrário. É fundamental o convívio, a troca de ideias, as reflexões em conjuntos, ou, por exemplo, cardeais que vão se aproximar de uma pessoa que eles ainda não conhecem, mas que chama atenção pelas suas posições, pela sua vida pregressa, vou conhecer melhor aquela pessoa. Então, esse convívio é fundamental. Existe algum tipo de dossiê, ou preparo para que os cardeais entendam um pouco mais a história desses cardeais? Ou eles é que têm que pesquisar? Não. Eles se apresentam. Todos são apresentados de uma forma geral, e essas várias oportunidades permitem um encontro pessoal. Porque uma coisa é uma apresentação de um currículo vitae, né? Outra coisa é o conhecer a pessoa, estar do lado dele tomando café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, ou passeando pelos jardins do Vaticano, ou, puxa, vou passar no teu quarto para tomarmos um café juntos. Então, conversam. Esse tema, o que te diz? Aquele outro, o que você acha? Então, é fundamental essa partilha ali. E Dom Geraldo, vamos dizer, essa forma pela qual esses cardeais se comunicam, convivem, rezam juntamente, eles discutem também os desafios da Igreja? Sim. Aliás, já começaram a discutir desde o falecimento do Papa, quando eles começaram a chegar. Nessas reuniões, nesses 9 dias,
entre o sepultamento e o conclave, eles já estão discutindo oficialmente tudo isso. E eles estão reunidos numa sala, num plenário, e eles se manifestam dos mais variados temas. E alguns expõem, outros é solicitado que exponham. Então, por exemplo, um cardeal da África, cujo país está enfrentando uma guerra civil ou uma situação de conflito religioso, e há vários nessa situação, por favor, o que você tem a nos dizer do diálogo interreligioso nesse momento? Outros que estão enfrentando em uma igreja que está sob perseguição, como vocês estão vendo isso? Ou, por exemplo, eu imagino cardeais africanos perguntando a cardeais europeus do esvaziamento de igrejas na Europa, o que os leva a isso. Então, há uma troca muito grande aí de informações. Você pessoalmente conviveu com alguns desses cardeais? Sim, com alguns deles sim, conheço-os pessoalmente e convivi inclusive pelo trabalho, também por celebrações. Nós temos um contato grande na Cúria Beneditina com vários cardeais. Isso é muito comum. E, Dom Geraldo, o que chamou mais a sua atenção? Você que conviveu com 3 papas, e com cada um deles. Me conta um pouco do João Paulo II. O que te chamou tanta atenção dele? Bom, sempre me fazem essa pergunta, né, que eu fale dos 3, ou qual dos 3 é o melhor. Como educador e formador, eu sempre digo, principalmente para os pais, por favor, não comparem os filhos, não comparem os incomparáveis. Porque eu, tendo convivido com essas 3 grandes figuras, cada um deles deu o melhor a partir do seu itinerário espiritual, pessoal, da cultura em que vem e do momento histórico que lhes tocou viver. E isso vai ocorrer com esse que virá também, a mesma coisa. Por isso é muito impressionante. João Paulo II, puxa vida, foi, aquele longo papado marcou toda uma geração, quase 2 gerações. Ele foi esse símbolo da esperança. Ele foi um papa, uma expressão muito romana, em latim, urbi et orbi. Ele saiu da urbi e levou a igreja por todo o orbe, incansável. Então ele sempre um homem também do diálogo, e ele não tinha receio algum de solicitar e de ir a países que até então ninguém havia visitado. Por exemplo, a viagem dele a Cuba foi uma coisa impressionante, né? Até então, e houve mudanças depois daquela mudança, e com outros países também que até então eram países majoritariamente, digamos, reformados ou de outras denominações religiosas que não cristãs, receberam o Papa, o acolheram com muita, como um mensageiro da paz. Ele foi um homem que lutou barbaramente pela paz num mundo tão dividido. Ele pontificou na Guerra Fria, imagina. Algo que para as novas gerações é impensável, mas ele esteve em plena Guerra Fria. Ele veio da cortina de ferro, quer dizer, ele viveu do outro lado. E a igreja era muito forte na Polônia. Muito forte na Polônia, e ele, diferente de outros países da cortina de ferro, como, por exemplo, a Hungria ou a ex-Tchecoslováquia, a igreja foi muito mais censurada e dominada ali. Mas na Polônia não, ela continuou como um símbolo muito forte, até de resistência naquela situação. E chamou muito a atenção também como ele cativou os jovens, né? O primeiro papa, assim, que realmente... Os gestos dele diziam muito. Ele chegava num país, você lembra, ele descia do avião e beijava aquela terra. Aquela terra era a terra sagrada. Era como Moisés na sarça ardente para ele. Então, ele tinha uma vibração, um entusiasmo. E nos primeiros anos de pontificado, ele ainda tinha muita força física, né? Depois decaiu após o atentado que ele sofreu, né? Mas nos primeiros anos, ele tinha toda essa força física que dizia muito para os jovens. Então, toda uma juventude cresceu com ele. Foi muito, muito forte isso. E Bento XVI foi um papa também muito importante. Muito importante. Né? Era muito difícil ser papa depois de um papa tão popular quanto João Paulo II. Então a gente tem que compreender também, novamente, Bento XVI, na sua formação, na sua cultura. Era um acadêmico, um dos grandes luminares da teologia, da modernidade. Então ele nos deixou nos seus escritos essa dimensão muito forte da doutrina, da firmeza da fé.
mas também soube, nos seus livros, traduzi-la em termos próximos ao homem. Eu, para mim, espero ainda, na minha vida, vê-lo canonizado e declarado doutor da Igreja. Foi um dos grandes doutores da Igreja. Então, por exemplo, se eu associo João Paulo II, São João Paulo II, com a esperança que ele levou no mundo inteiro, eu associo Bento XVI com a fé. Ele foi um pilar da fé. E ao mesmo tempo a humildade dele, Felipe, quando ele renunciou. Verdade. Aquela humildade, aquele gesto dele, ele foi muito atacado naquele momento. Eu o defendi barbaramente, porque ele sabia que a pior coisa que podia ocorrer para a igreja é ela ficar acéfala. Então, quando ele se viu sem condições físicas, psicológicas, humanas de continuar como Papa da Igreja, ele teve esse gesto humilde, que houve um antes e um depois, a meu ver, na Igreja, de renunciar. Esse foi outro grande gesto magnânimo dele. Uma humildade tremenda. Ele me chama a atenção por um momento que todo mundo achava que a Igreja tinha que fazer concessões para ganhar mais fiéis. Ele falou, não... Quase que é preferível perder fiéis, mas ter fiéis de qualidade do que quantidade. Exato. Né? E isso é uma atitude muito corajosa. Muito corajosa. Geralmente você fala o oposto, não, vamos fazer alguma coisa populista para ganhar. Não. Ele pensou assim, não, vamos ter fiéis de qualidade. Exatamente. Né? Então, essa força acadêmica, doutrinária dele foi muito importante para trazer a igreja de volta para os seus valores permanentes. Exato. E não ceder aqueles valores permanentes. E ajudar a que as pessoas redescubram esses valores, que hoje em dia se perderam tanto. É verdade. E aí vem Papa Francisco, que esse que irradia a luz, né, em todo lugar. O diálogo dele, a simplicidade dele, a espontaneidade dele. Por exemplo, eu estava numa cerimônia no ano passado. Ele, de repente, no início da cerimônia, ele virou para todos nós, e não era uma cerimônia, era uma reunião, ele virou para todos nós, entraram 2 assessores, um casal, um homem e uma mulher, entraram, levaram alguma coisa para ele, de repente ele para e ele diz assim, olha, atenção para esses 2, eles vão se suicidar. E nós ficamos assim, meio chocados, e ele começou a rir, porque eles vão se casar. Todo mundo aplaudiu, todo mundo... Mas ele era assim, então ele chamava atenção, naquele bom humor que lhe era característico, para aspectos fundamentais da vida. Né? Então ele era assim, ele era essa espontaneidade, essa caridade, essa escuta. A escuta que ele tinha era algo que também me deixava realmente maravilhado. Ele foi... Esse conceito que ele tinha de periferia existencial, quer dizer, não é apenas a pobreza material com a qual ele se preocupa tanto, mas é também a pobreza espiritual, a pobreza humana, a solidão. Então ele recuperou esse sentido de comunidade, de solidariedade, de empatia, o diálogo interreligioso que ele manteve com todos os líderes, que já era muito forte com São João XXIII, São Paulo VI, e também com São João Paulo II, ele também manteve de uma forma impressionante. Então tudo isso são símbolos de paz, né? E ele era uma pessoa também que apontava algo muito importante. Se nós quisermos a paz exterior, nós temos que ter paz interior. Então, por exemplo, ele teve o famoso ano jubilar também da misericórdia. Sim. Eu me recordo que naquele ano me pediram que atendesse confissões nas quartas-feiras à tarde na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, que é uma basílica nossa, beneditina também, porque normalmente as pessoas iam pela manhã na audiência papal em São Pedro e à tarde a São Paulo, Pedro e Paulo. E então pediam que realmente houvesse confessores que pudessem falar várias línguas para poder atender os peregrinos. Mas era impressionante aquilo. Chegavam os peregrinos e me diziam, padre, por favor, tenha paciência, faz 40 anos que eu não volto ao sacramento da reconciliação, eu estou afastado da igreja, mas estou retornando. E esse mesmo fenômeno está ocorrendo agora, neste ano. A mesma coisa. Então, ele provocou também esse desejo de uma paz interior. Quer dizer, a paz exterior é fruto também da paz interior. Quando o homem está reconciliado consigo mesmo, ele é capaz de se reconciliar com o próximo e com Deus. Se o mandamento do amor de Cristo é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, se eu não me amar a mim mesmo, como eu vou amar o outro e a Deus? Eu só posso dar o que eu tenho.
E isso tem a ver também com o resgate do senso de misericórdia, né? De Do misericórdia. perdão. O perdão. Quer dizer, interessante, duas palavras, Felipe, bem colocado essa. Miséria e misericórdia, a raiz é a mesma. Mas o que transforma a miséria em misericórdia é o cor cordis, no latim, que é o coração, que é onde Deus habita. Então, a questão de pedir perdão e de ser perdoado é fundamental. Eu falo até um testemunho pessoal meu. Às vezes que eu tive dificuldade de perdoar, eu não tinha paz interior. Então, eu fui descobrindo que eu devo perdoar mesmo que não me peçam perdão. E eu devo pedir perdão mesmo que eles não me concedam. Mas aquilo que está nas minhas mãos, eu devo fazer. É uma mão de via dupla. Eu devo conceder o perdão e devo pedir o perdão. Isso é fundamental para recuperar essa paz interna. Essa paz interior. Então, recentemente estava em Santiago do Chile e me pediram uma conferência justamente sobre isso, que está relacionado, né? Tudo. Uhum. E eu contei para eles, olha, quando eu tive uma grande dificuldade de perdoar, eu fui descobrindo que o perdão é um processo. Chega um momento, quando você não consegue perdoar uma pessoa, você não tem paz interior, você tá angustiado, você está inquieto, você não está bem, você não está equilibrado, né? Então, chega um momento em que você deseja perdoar. Então, ela nasce como um desejo. Mas não basta o desejo, eu tenho que dar um passo maior. E chega um momento que diz, não, eu tenho a intenção de perdoar. Embora eu não saiba como, eu tenho a intenção de perdoar. E, por fim, esse processo desemboca, com a ajuda de Deus, na decisão de perdoar. Então eu peço a Deus que me ajude a perdoar aquela pessoa e lembro das palavras de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então esse processo que nasce como um desejo, cresce com uma intenção e se concretiza com uma decisão com a graça de Deus é fundamental nas nossas vidas. Agora, Dom Geraldo, escutando essa grande história dos papas aí, dos últimos 3 papas que o senhor está colocando aqui, me parece então que nós saímos do papa da esperança, da paz, né? E agora talvez nós temos de ir para um apostolado leigo, né? Sim, como... Outro ponto muito importante, Felipe, obrigado por ter colocado. A igreja do século XXI é a igreja dos leigos. Nós somos servidores, nós religiosos, sacerdotes, nós servimos o povo de Deus, né? Então nós temos que ser bons pastores. É isso que a igreja espera de nós. Então o perfil que eu imagino do novo pontífice é um bom pastor firme no evangelho. As duas coisas, né? Então ser um grande pastor, mas ancorado na fé. Ele é fundamental para isso. E incentivando a que todos os leigos tenham o seu sacerdócio universal que veio pelo batismo. Quer dizer, todos nós, pelo batismo, somos reis, profetas e sacerdotes. Então, a igreja do século XXI é uma igreja do laicato. Os leigos voltam a ter essa força, essa voz. Por exemplo, quando o Papa Francisco criou o dicastério para o leigo, para a família e para a fé, foi isso. Eu não me surpreenderia se Francisco, o Papa Francisco, o próximo prefeito desse dicastério, fosse um leigo, casado, como você. Não me surpreenderia. É possível. Porque eles têm o seu protagonismo. Então, a igreja vem daí, da força dos leigos. E também deve ser acompanhada pelo nosso serviço enquanto bons pastores. E essa é uma tendência? Você sente isso? Sinto muito forte. Então, esses jovens que estão retornando à igreja, que estão profundamente ativos, estão irradiando tremendamente. É uma coisa muito bonita, muito, muito especial. E um vai puxando o outro. Um vai evangelizando o outro. Então, as Jornadas Mundiais da Juventude, sim, que começaram com São João Paulo II, têm um papel relevante no dia de hoje. Ele convoca toda essa juventude para arregaçar as mangas, que nós temos um mundo pelo qual batalhar, procurar melhorar e testemunhar. Eu entendo que essa é uma das formas que nós podemos contribuir com um mundo melhor, né? Sem dúvida. Traduzir essas lições do Evangelho para o nosso dia a dia. Exato. Né? É o apostolado do leigo. Do leigo e do testemunho. Do testemunho. E o testemunho do leigo é uma coisa impressionante. É algo que diz
realmente que diz muito. Por exemplo, nessa palestra recente, eu contei 2 casos. Um que eu vi num telejornal, não me recordo qual, muitos anos atrás, quando haviam aquelas revoltas dentro do Carandiru, Sim. que eram terríveis, né? Se matavam ali dentro, as diversas facções. Não sei se você se recorda, as pessoas ficavam ao redor, os familiares desesperados, com medo. E o repórter perguntava, mas a senhora está preocupada? Não, é meu esposo que está aí, o que seu esposo fez? Tal. Não, e a senhora? Não, é o meu pai que está aí, você, puxa vida, é o meu filho que está ali e tal. E de repente veio uma senhorinha idosa, um terço na mão, quietinha, ali rezando. O repórter se aproxima e diz, e a senhora está preocupada com alguém aí dentro? Sim, eu estou preocupada com meu filho que está aí. Puxa vida, mas e o que o seu filho fez, né? E ela respondeu com toda simplicidade para aquele repórter. Ele disse, olha, não é o meu filho, mas eu adotei como filho quem assassinou meu filho. Parou. A reportagem parou. Parou, né? Então, aquele exemplo daquela simples mãe, viúva, provavelmente idosa, que estava ali com o tercinho na mão, rezando, aquilo falou mais do que qualquer outra coisa. Então, o apostolado do leigo e, por exemplo, os novos santos que estão vindo, vários deles são jovens. Temos Carlo Acutis, né, que está o millennial. Imaginar que esse menino hoje vivo teria 32 anos. E quando vemos o seu corpo com calça jeans, com tênis, com camiseta, os santos estão no nosso meio. E não é o único. Há vários jovens com processo de beatificação e também de canonização. E uma coisa interessante, né, Dom Geraldo? Eu começo a ver padres jovens também estão retornando. Estão retornando. Essa via começa a ser... de repente, muitos jovens estão se perguntando, será que eu não sou um chamado? Será que aquela falta de sentido que eu estou vendo na minha vida não está relacionado com uma vocação, que significa vocar e chamar, um chamado não correspondido? Eu acompanho vários jovens que estão discernindo se a vocação deles é para a vida religiosa, se é para a vida sacerdotal ou para a vida matrimonial, que é uma vocação tão importante quanto as outras. Essa descoberta do talento, né, é algo que... Dos dons, talentos e qualidades. Os dons, talentos está muito presente em todos os evangelhos, né? Exato. Então, e eu tenho que multiplicar os meus dons e talentos, eu não posso ser estéril. Exatamente. Então, que os jovens comecem a descobrir todos os dons, talentos e qualidades que receberam de Deus e que devem multiplicar, e que isso vai dar sentido às suas vidas. Quando a gente vê tantos jovens caindo na droga, tantos suicídios entre os jovens, quando a gente vê realidades muito difíceis, nós vemos outros que não, que estão encontrando sentido. Agora, Dom Geraldo, o senhor também é um grande educador, né? Sempre pertenceu a esse grande colégio Santo Américo aqui em São Paulo, o colégio... Sou ex-aluno, fui ex-aluno do Santo Américo, colégio tradicional. E uma coisa que me chama muito a atenção é a decadência das humanas na sala de aula. Ou seja, nós não falamos mais sobre filosofia, ética, mesmo história, literatura, geografia. Houve um empobrecimento do ensino das humanas, né? De pleno acordo. Agora, vários colégios estão retomando. Porque é a base, inclusive, das exatas e da biologia e das ciências exatas. Ou seja, nós também, nessas duas outras correntes, nós temos que ter valores, nós temos que ter uma ética, nós temos que saber discernir, né, entre o bem e o mal, entre o que coloca a vida em risco e o que promove a vida. Então, essa base humanista é fundamental, fundamental. Porque, às vezes, eu entendo quando nós não temos essa base, que há um questionamento errado no sentido do ponto de vista ideológico das coisas. Exato. E não da essência. Não da essência. E muito imediatista. E que vem e que vai. E, pelo contrário, a base, por exemplo, ler os bons livros, ler os clássicos mundiais, Dostoiévski, Victor Hugo, Thomas Mann, bom, tantos outros, é fundamental para entendermos a alma humana, para compreendermos quem nós somos. Quer dizer, o encontro com a literatura, o encontro com a arte, com a poesia, o encontro também com a pintura, a beleza da música, a beleza da escultura, tudo isso resgata a essência da humanidade. Então nós não podemos perder isso. É um empobrecimento
terrível. Não podemos perder o senso do bom, do belo e do verdadeiro. Exatamente, exatamente. E como esse resgate está acontecendo, por exemplo, numa instituição como o Santo Américo? Porque eu imagino que é uma carência na formação de professores. De professores também. Isso é verdade. Quer dizer, mas há uma nova geração de professores resgatando esses valores. Entendi. Então, nós também fomentamos o resgate desses valores. Então, por exemplo, hoje todo mundo está com um iPad na mão ou com um Kindle, mas nós também, a nossa biblioteca está toda feita e os espaços do colégio estão todos feitos para ter um livro nas mãos. Sentarem debaixo de uma árvore no jardim, no recreio, e poderem ler. Sentarem debaixo de uma árvore no jardim e jogar xadrez, por exemplo. Ou irem à biblioteca e, também trazemos as palestras. Outra coisa, o teatro. A manifestação dos sentimentos, que é uma coisa rara hoje em dia. O teatro também é muito valorizado entre nós, o canto, a música, as artes plásticas, tudo que seja a expressão do ser humano está sendo valorizado. Sem dúvida alguma, também todas as ciências exatas e as biológicas, mas sem a base do humano, elas ficam pobres. Algo falta ali por trás. Então nós também temos, por exemplo, em vez das antigas apenas aulas de religião, nós temos departamento de pastoral, em que eles vão trabalhando em várias dimensões, do diálogo com o diferente, contra o bullying, contra a solidão que já existe nas nossas famílias, missões de solidariedade. Então já estamos planejando agora exatamente missões em outras regiões pobres do país ou em países pobres, onde temos como base colégios beneditinos. Por exemplo, estamos já projetando uma no Quênia e outra nas Filipinas. Então nossos alunos estão se preparando muito para isso também. Então são várias as formas que nós temos. A outra coisa que nós estamos tentando desenvolver é uma aproximação com os pais. Então, é fundamental nós acolhermos os pais também, porque os pais, muitos estão bastante perdidos ou desorientados. E aí nós precisamos retornar, dar um apoio a esses pais. Ou seja, a escola está voltando a ser quase que o epicentro da comunidade, né? Exato. E tem uma comunidade forte que se denomina, por exemplo, no caso Santo Américo, se denomina a família Santo Américo, que vem de gerações, onde se geram grandes e fortes laços de amizade. E essas amizades perduram para sempre. Aliás, o próprio Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, vos chamo amigos. Há um autor, um monge cisterciense do século XIII, é o Rei de Revaux, que ele faz a seguinte analogia. Ele escreveu um livro belíssimo que se chama Amizade Espiritual. Ele diz: se a palavra amigo vem de amor e Deus é amor, não será Deus amizade? Não tenho dúvida. Então, para os jovens, que coisa mais importante do que a amizade? Por exemplo, desses jovens que às vezes são filhos únicos, aqueles amigos da escola são os irmãos que eles não tiveram. Então tudo isso gera... Então nós temos um trabalho muito forte com relação à amizade também, onde ocorre tanto bullying e tanto cancelamento. Nós promovemos o oposto, a empatia, a solidariedade e o encontro. Então propiciamos também situações em que as pessoas se encontrem. Isso é fundamental. Temos um movimento de jovens, o movimento Pax, que completa 50 anos este ano. Quantos casamentos saíram desse movimento? Porque eles se encontram os iguais e estão sempre na missa das 19 horas. E essa comunhão de valores é tão importante para as relações duradouras. Duradouras, exato. Então, é muito interessante porque já os que se casaram, os primeiros da minha época que se casaram, por exemplo, que eu também fiz quando eu tinha 15 anos, trouxeram os filhos. E alguns já estão esperando netos. Então, é uma coisa que vai passando de geração em geração. E é um sinal de esperança. Agora, Dom Geraldo, essa preocupação com a família, com o ensino... isso é algo descentralizado ou há uma preocupação na cúria da igreja com essa coisa? É na cúria da igreja. Tanto que na igreja, a igreja está dividida em dicastérios, é o nome técnico, né? Seriam departamentos, de uma forma mais simples. Cada dicastério tem um foco especial. Então, há um que se chama cultura e educação. E é basicamente destinada a isso. Por exemplo, nós na Ordem de São Bento,
Aliás, eu participo, eu sou Vice President dessa International Commission on Benedictine Education, a Comissão Internacional de Educação Beneditina. Nós favorecemos o encontro das escolas beneditinas do mundo inteiro, a nível internacional, mas também níveis regionais, para que haja um intercâmbio, mas também solidariedade entre as várias escolas. Então, por exemplo, várias escolas na América do Norte ou na Europa estão ajudando escolas na África e na Ásia, onde há uma pobreza muito grande e foram muito afetadas pela pandemia. Dentro de, não agora, na outra semana, vai ter o Benetlac, esse encontro BNet, beneditinos conectados, educadores beneditinos conectados, da América Latina e Caribe. Vai ser numa escola beneditina na Colômbia. E grande parte deles não são apenas os monges ou as irmãs que participam, são os leigos. Porque então, através disso, nós formamos os leigos beneditinos. Professores beneditinos que dentro da escola vão estar passando esses valores. Você estava contando uma coisa muito interessante, que é o crescimento da Igreja Católica na Ásia, na África. Exato. E diminuindo, de certa forma, na Europa. Né? Exato. Essa troca de experiência nesse conclave, você acha que isso pode enriquecer muito a retomada, inclusive, da força da Igreja na Europa? Sim, sem dúvida alguma. Eu trabalho em uma outra instituição, Alliance Intermonastère, em Paris. É uma espécie de uma fundação beneditina, em que os mosteiros beneditinos de outras fundações ajudam os mosteiros mais pobres. E nós favorecemos muito esses intercâmbios. Então, por exemplo, nós recebemos monges do Vietnã para estudar na França. Nós recebemos monges da Etiópia para estudarem na Itália. Nós recebemos monges e monjas, homens e mulheres, por exemplo, das Filipinas, para estudarem na Austrália. Então, tudo isso vai favorecendo esse encontro de mundos tão diversos, enriquece a ambos. E, por exemplo, na Europa eu tenho observado que a volta àquilo que é o essencial é o que tem atraído também as novas gerações. Então, há vários casos em vários países da Europa, e eu sinto países até muitos laicizados, como, por exemplo, a Holanda ou mesmo a França, em que muitas igrejas estão voltando a encher simplesmente porque o padre está ali na igreja para acolher as pessoas. Para acolhê-las, conversar com elas, atender no sacramento da confissão, penitência ou reconciliação, celebrar as missas. Então, simplesmente essa atitude de acolhida está retornando no velho continente, mas a partir do input que vem do novo, das novas igrejas florescentes na África e também na Ásia. Ou seja, no continente onde esse sentimento da solidão perdura muito, a igreja volta a ser um ponto de referência, de encontro, acolhimento, de vida comunitária. De vida comunitária. Então, as igrejas, nós temos que, no âmbito europeu, nós temos que retomar... No âmbito europeu não é necessário, mas aquelas obras assistenciais que nós ainda temos, por exemplo, na América Latina ou na África ou na Ásia. Na América Latina cada vez menos, né? À medida que os países vão se desenvolvendo, mas na Europa não. A função principal, a essencial delas, é voltar a ser um meeting point, um encontro com o outro, com o sacerdote, e sair do imanente, que às vezes está tão sem sentido e solitário, com o transcendente, que é a solidariedade por essência. Isso é muito bonito, porque é a igreja voltando a ser o epicentro da comunidade e o renascer da comunidade nesse mundo. Exato. Se perderam os elos locais, né? Exatamente. Agora, Dom Geraldo, olhando um pouco mais agora para a instituição da igreja, já que estamos aí na escolha do próximo Papa, quais são esses meta-desafios que nós estamos falando aqui? Essa história do apostolado do leigo, essa história de ressuscitar a comunidade. O que mais o senhor vê como um grande desafio para a igreja? Olha, em primeiro lugar, a função do pontífice é a unidade. Então, em primeiro lugar, gerar esse intercâmbio e essa unidade na multiplicidade da igreja que é católica, que é universal. Então, essa unidade é o principal. O segundo é gerar essa solidariedade. Então, que as igrejas possam se ajudar
umas às outras, como ocorria, inclusive, no passado. Depois há, digamos, enfoques mais locais e culturais, que também devem ser objeto de atenção. Então, por isso, esse outro critério muito importante para o Papa Francisco, a sinodalidade, de escutar-nos uns aos outros e as diferentes realidades, nos leva a atuar sempre em unidade e baseados no Evangelho, mas na localidade, no momento, na cultura e no local em que se desenvolve uma certa necessidade. Então, essa troca, esse intercâmbio de informações e de experiências continua sendo fundamental. Então, temos situações graves ainda de assistência, digamos, básica, de situações de fome. Por exemplo, nossos mosteiros na África, eles são fundados como na Idade Média, nos lugares mais pobres. Então, eu estive, por exemplo, no mosteiro de Vimwa, na Tanzânia, que está na fronteira com a Zâmbia, ou seja, um lugar inóspito. Aquele mosteiro é um exemplo dos outros todos que estão na África. Quando ele chegou ali, o que ele levou? Água, luz, levou técnica agrícola, educação. Ele fez um Teachers College para formar professores. Teve que fazer um orfanato para os órfãozinhos da AIDS. Acolhe muçulmanos, católicos, evangélicos. Eles levam civilização. Então, em alguns lugares, essa civilização é necessária. Em outros lugares, é a humanidade. É ter alguém que te escute, alguém que te acolhe, que toma um café com você, que você possa rezar junto, que você possa abençoar, o bem dizer. E essa mágica dos valores universais da cristandade para adequar à localidade, esse me parece um desafio também muito interessante, né? Muito interessante. Mas aí, por sorte, nós temos as conferências episcopais de cada país, que nos levam justamente, eles estão locais, são daquele lugar e eles sabem, conhecem naquele país qual é a sua necessidade. Então, através das conferências episcopais também, uma criação do Concílio Vaticano II, na década de 60, se levou mais, se aproximou mais da realidade local de cada país. E eles são diferentes. E, Dom Geraldo, esse grande desafio, esses 3 grandes desafios que o senhor acabou de colocar da Igreja, o Papa alinhado com isso faz todo sentido. E a Igreja como instituição? Porque quando nós vemos esses... não são brigas, mas divergências. Sim. As igrejas devem mais para um lado o conservador, ou para um lado o progressista. Isso o senhor acha que enriquece a discussão ou prejudica? Não, enriquece. Se houver respeito, se houver empatia, eu tenho que escutar todos os lados. Aliás, nós vimos aqui na cidade de São Paulo um exemplo belíssimo recentemente de 2 protagonistas de visões de igrejas distintas que se encontraram, Frei Gilson e o Padre Júlio Lancelotti, 2 queridos. Os 2 são importantes para a igreja e os 2 têm um ponto em comum da qual eles não abrem mão, que é o seguimento de Cristo. Então, a igreja tem que escutar uns aos outros e tem que se visitar uns aos outros. E isso dá um exemplo do respeito à pluralidade das ideias, das correntes, né? Exato. Então, a igreja é a unidade na pluralidade, na diversidade. E essa é a função do Papa, mas é a função de cada um de nós, bons pastores. Nós temos que ter o exemplo do bom pastor que vai atrás daquela ovelha perdida, da que acolhe o filho pródigo, que acolhe a adúltera, que, enfim, acolhe todo mundo, quem Deus enviar. E é isso que o mundo mais precisa hoje. Isso, né? evitar essa polarização, essa radicalização e procurar pontos de encontro. E o ponto de encontro é sempre o Cristo, é o Evangelho. E Dom Geraldo, essa missão universal e civilizadora, como você mesmo colocou, nunca pode ser vista como uma missão ultrapassada. Tem que ser sempre vista como uma missão muito atual, principalmente nessa crise de civilização que nós vivemos hoje. Exato, né? Exato. Então, a minha pergunta é, como a Igreja vai cada vez mais se envolver com as instituições leigas para que nós possamos ter esse rumo? Por exemplo, um exemplo, do fim da Segunda Guerra Mundial, os partidos
cristãos, democratas cristãos, tiveram um papel fundamental na redemocratização da Europa. Nós tivemos um partido forte na Itália, na Alemanha, em vários lugares. Exato. Né? E essa enorme proximidade da igreja com a política, com a sociedade. Exato. Como a igreja vai ocupar esse espaço que é tão importante também? Porque criamos uma falsa ideia da separação de igreja e Estado como se fossem duas coisas que não conversam mais. Não. E eles precisam conversar. Precisam conversar. Excelente o exemplo que você está pegando. Por exemplo, tivemos Konrad Adenauer na Alemanha, De Gasperis na Itália. Quer dizer, e temos que retomar essas posições. Então, a igreja e o Estado efetivamente têm que conversar e têm que procurar pontos em comum para que possam trabalhar por exemplo, eu vi na Espanha, quando tivemos a última grande crise, 2008, onde o Estado não chegava, quem sustentou o desempregado e que não tinha dinheiro no final do mês foi a Caritas da igreja. Quer dizer, às vezes, mesmo nos países desenvolvidos, a igreja chega aonde o Estado não conseguiu chegar. Então, essa mútua colaboração entre um e outro beneficia a todo mundo. Então, estou de pleno acordo com você. Nós temos que procurar os valores comuns de um Estado democrático das igrejas ou das várias denominações religiosas, porque outras denominações religiosas também procuram esse mesmo bem comum para podermos trabalhar juntos, sem dúvida alguma. E é muito bonito esses dois exemplos de estadistas que o senhor mencionou, que é o De Gasperi e o Adenauer, porque foram pessoas que foram fiéis aos valores cristãos, Exato. Resistiram o período do fascismo e do nazismo. Exato. E foram grandes estadistas na reconstrução da liberdade e da democracia nos seus países, né? Sem dúvida. Aqui em São Paulo, não podemos esquecer o nome de André Franco Montoro, lógico. Um dos grandes exponentes da antiga democracia cristã e também, nossa, ele até o final de sua vida, né, nos deixou uma herança enorme aí por trás. Então, Dom Geraldo, que esta bênção nesse conclave muito importante para que a igreja se torne cada vez mais ativa e participativa na defesa da civilização, na reconstrução das comunidades e no envolvimento da política, porque certamente a defesa desses valores permanentes tem que passar pelo civil. Então, é aquilo que Jesus dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, temos que lutar nesses dois campos. É isso mesmo, Dom Geraldo. Dom Geraldo, muito obrigado pela sua entrevista ao Dávila aqui, que foi uma belíssima conversa nesse momento muito importante do conclave ocorrendo em Roma. Muito obrigado. Obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Aqui você acompanha conteúdos exclusivos, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.